Emagrecimento, o assunto de hoje, eu tenho certeza que você não pode perder. E hoje eu trouxe uma convidada mais que especial, uma amiga de anos aí, a doutora Gabriela Matos, que é nutróloga, é formada há mais de 14 anos e tá aí trabalhando com o emagrecimento com tudo, né, Gabi? Fala pra mim um pouquinho mais da sua história, conta um pouquinho mais sobre você, sobre o que te levou para a área da nutrologia. Perfeito, Lari. Primeiro queria agradecer o convite de estar aqui com você e contribuir com esse assunto que eu tenho certeza que é muito procurado, né? Muito buscado. E vou tentar contribuir um pouco com o meu conhecimento e com a minha experiência, né? Mas, pela sua pergunta, né? O que me fez ir para essa área, né, da medicina? Eu sempre fui muito clínica, né? Eu sempre gostei da área clínica. Então, depois que eu terminei os 2 anos de residência em clínica médica, eu fiquei meio perdida de que área buscar. Gostava de reumatologia, gostava um pouco de geriatria, então eu fiquei 1 ano trabalhando e quando eu descobri a nutrologia eu fiz, aí eu me apaixonei, porque realmente é uma área que conseguia englobar várias áreas da saúde, né? Não era muito focada, muito específica, e ao mesmo tempo a gente conseguia tratar doenças e também cuidar da saúde, que eu acho que é uma visão muito nova da medicina, essa abordagem de você não procurar o médico apenas quando está doente, mas também quando você quer manter a sua saúde, manter-se saudável. Né? Então eu acho que a nutrologia juntou essas paixões que eu já tinha, né? Eu já fazia isso comigo, já cuidava da minha saúde, já tinha essa visão. Então, através disso, eu consegui realmente encontrar um nicho aí que eu gosto e onde atuo há tanto tempo. E você já vem de uma história de família, né? Médico, seu pai é médico, endócrino, então assim... Perfeito. Já tá no sangue, né? Um pouquinho dessa paixão. E aí vem também esse seu cuidado, como você disse, sempre teve esse cuidado especial com a tua alimentação, com cuidado com a sua saúde, e a nutrologia realmente vem para agregar, exatamente. Então vamos falar o que o pessoal quer saber mesmo. Então quando a gente inicia, né, quais os principais pontos a serem levados em consideração? Então quando nós falamos de emagrecimento, fala sobre os principais pilares que a gente precisa observar no âmbito do emagrecimento. Perfeito. Eu costumo falar para os meus pacientes que sempre que o paciente quer emagrecer, ele está preocupado com o peso, normalmente o peso ele não é o culpado, ele é a consequência. Consequência de quê, né? De algum pilar do estilo de vida que não está alinhado. Então a gente entende hoje, né, o sobrepeso e a obesidade como um desalinhamento de algum pilar da nossa saúde. Por isso que a gente fala muito da medicina do estilo de vida, então cuidar do estilo de vida, né? E esses pilares, eles podem ser resumidos ali na alimentação, né? No exercício físico, no sono, também no controle de estresse, que hoje é uma coisa muito importante, né, na rotina do nosso dia a dia. Controle de tóxicos, aí a gente fala principalmente de tabaco e álcool, né, mas pode envolver outras drogas. E também sobre nossos relacionamentos, nossa vida social, isso entra um pouco também com o nosso autoconhecimento e também um pouco a nossa espiritualidade. Nossa, que bacana. Tá vendo que não é tão simples, não é simplesmente, a gente vem falando isso aqui, não é simplesmente fechar a boca e tá tudo certo, né? A gente precisa realmente de um norte, de um GPS, eu brinco, né? De um acompanhamento para direcionar todos esses pontos, todos esses pilares. Então, falando um pouquinho sobre metabolismo, porque eu escuto muito, eu acredito que você deve escutar bastante isso dentro do consultório, o meu metabolismo é muito lento. Doutora, por isso que eu não emagreço. Eu não como, é minha tireoide, né? Alguma coisa tem de errado com o meu metabolismo. Existe realmente essa relação? Fala um pouquinho sobre os mitos e as verdades com relação a essa questão do metabolismo. Realmente existe um quesito, né, de importância do nosso metabolismo. Metabolismo baixo existe, com certeza, né? Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? A gente tem como medir metabolismo através de um exame específico chamado calorimetria indireta, que ele estima o nosso gasto calórico e compara isso com o que seria a faixa ideal estimada também para aquela pessoa, naquela idade, sexo e tudo, né? E eu sempre gosto de explicar que metabolismo é a nossa capacidade de produzir energia. Ótimo. A capacidade da nossa célula de produzir energia. Então, o metabolismo lento é quando a célula
tem uma baixa capacidade de produção de energia. E com isso, ela vai ficar lenta em todas as suas funções, não só no emagrecimento. Emagrecer é algo custoso para o corpo, sim, é algo que demanda uma série de eventos químicos, não é uma conta de mais e menos, como menos, então emagreço. Não é assim. Exige que o corpo tenha todo esse mecanismo. Então, se está com baixa energia, o corpo vai começar a economizar, não vai gastar com qualquer coisa, principalmente emagrecer. E com isso também as pessoas podem sentir outras queixas de metabolismo lento, uma digestão inadequada, um estufamento ruim, uma cabeça, uma parte cognitiva que não funciona legal, falta né? de foco, falta de foco, de concentração, né? Mais sonolência, mais dificuldade em acordar, uma maior dificuldade de recuperar de exercício, um cansaço maior após atividades físicas, às vezes até corriqueiras. Então, sim, metabolismo lento existe. É uma das coisas que a gente precisa avaliar, né, quando a gente está conduzindo um paciente, uma pessoa que busca emagrecer, porque pode ser sim uma pedra no sapato. E nesses casos ainda, comer menos é pior ainda. E fazer jejum, que é já muito comum, pode Fico piorar. Sem jantar. Ai, vou tirar a janta, doutora, tá tudo certo. Comecei a pular essa refeição. Pode piorar o metabolismo lento. A tendência daí é o corpo economizar ainda mais, né? Exatamente. E aí o emagrecimento não vai vir. Então, por isso que às vezes a gente escuta assim, para emagrecer precisa comer. E isso é real em algumas situações, né? Então, é muito particular de cada caso. Lembrar isso, que não é para todo mundo. Não é uma receitinha de bolo que funciona para todo mundo igual, Exatamente. Né? E para a mesma pessoa, às vezes uma fase da vida fez e funcionou, às vezes na outra fase da vida pode ser que não funcione. O nosso organismo modifica conforme nós estamos, como você falou no início, os pilares, né? Tem a parte emocional, tem essa parte... Porque quando a gente tem essa alteração emocional, a gente também tem uma alteração de absorção, a gente tem uma alteração desse metabolismo e tudo isso está muito envolvido, né? Com certeza. E como que a gente pode acelerar esse metabolismo? Vamos deixar isso aí um pouco mais fácil. Como que a gente faz ele ficar mais rápido? Perfeito. Tem algo que a gente possa fazer? Se a gente entender que metabolismo é a capacidade da nossa célula de produzir energia, como a gente pode fazer ela melhorar? Eu falo que é como se fosse uma usina, né? Então, a gente tem que melhorar a capacidade da nossa usina interna. Então, a gente tem que cuidar dessa usina. Então, a gente tem que nutrir bem essa célula, né? Então, a gente tem que pôr para ela os nutrientes adequados, as vitaminas, os minerais. A gente tem que pôr o combustível adequado, nem em falta, nem em excesso. Né? Você não vai com o teu carro no posto e fala para encher com a gasolina até transbordar. Não é vantagem. Para o nosso corpo também não é, quando a gente enche de caloria desnecessária. Então, adequar a quantidade de caloria, né? Melhorar a qualidade dessa célula, então normalmente desinflamar é uma coisa importante nesse contexto também. Estamos muito inflamados, com né, certeza, atualmente. Pelo próprio estilo de vida que temos hoje. Então, assim a gente começa a capacitar a nossa usina. E aí capacitamos a usina, está pronto, o que a gente precisa? A gente precisa ligar ela, que é a atividade física, né? Então o exercício físico acaba sendo uma via da gente ativar essa usina mesmo e ela começar aí a produzir mais energia e isso ajuda, né? Facilita a perda de peso. Trazendo para pro palpável da nutrição, o que você disse nada mais é do que eu preciso escolher os nutrientes certos, então eu preciso ter carboidrato, proteína, vitaminas e minerais nas doses certas para mim, né, para você, para que a gente consiga sim de fato ter esse resultado. Por isso não simplesmente mais e menos caloria e mais gasto, que não é só isso que vai resolver. Sim, né? Então, por isso que a gente precisa alinhar isso muito bem. E é claro que daí são os profissionais adequados que vão fazer isso. Vão fazer esse cálculo e definir quais os nutrientes precisam entrar aí para estar fazendo total diferença. E existem alguns exames importantes que a gente precisa fazer para esse processo de emagrecimento, para verificar, existe algum déficit ou um excesso que possa interferir também nesse processo de emagrecimento ou não? Sim, exames são métricas, né? São medidas importantes que nos ajudam a entender um pouco mais como pode estar o metabolismo do paciente. Então, através da conversa, da anamnese, da história, a gente já consegue identificar muita coisa, né? Através do exame físico, muitas vezes, mas alguns exames eles podem trazer medidas importantes, né? Tem alguns exames que eu considero que ajudam muito para que eu raciocine o tratamento e as indicações do paciente. Primeiro é a relação de glicemia e insulina de jejum.
Quando a gente faz esse cálculo, essa relação, né, existe um cálculo específico que é o cálculo do índice Roma, a gente consegue medir o grau de resistência à insulina. A resistência à insulina, eu explico para os pacientes, que é o que acontece antes do diabetes, antes do pré-diabetes. Então, de 5 a 10 anos antes da pessoa desenvolver pré-diabetes ou diabetes, ela já pode ter resistência insulínica, mesmo com uma glicemia de jejum normal. Nossa. Então, é muito importante que a gente faça esse cálculo, porque quando o paciente tem resistência insulínica, ele tem mais dificuldade de queimar gordura. Então, mesmo em déficit calórico, ele vai ter mais dificuldade de usar gordura como combustível. Segunda coisa é a gente dosar a PCR ultrassensível, ou proteína C reativa ultrassensível. É uma proteína que vai medir o grau de inflamação, que a gente falou há pouco, né? Como a inflamação interfere no metabolismo. Então, um paciente inflamado, uma pessoa inflamada, tem diferença, tem dificuldade da comunicação de alguns hormônios. Então, a pessoa pode ter uma tireoide funcionando super bem, com os hormônios ótimos, só que a hora que esse hormônio vai se ligar ao receptor, se tiver num ambiente inflamado, essa ligação ela não vai ser ótima. Então, muitas pessoas têm sintomas de hipotireoidismo com tireoide normal. Isso pode acontecer, normais. Exatamente. Eu gosto muito também de avaliar vitamina D. Hoje a gente sabe que a vitamina D, bem baixa, ela é considerada um hormônio porque existe um receptor específico para ela em praticamente todas as células do nosso corpo, então ela tem uma função importante, né, de regular, de modular as funções celulares. E principalmente nas mulheres, eu gosto de dosar o estoque de ferro. É muito comum, então, de novo, principalmente em mulheres, nós encontrarmos uma ferritina baixa, um estoque de ferro baixo. E isso também tem repercussão no nosso metabolismo, né? Então, em termos de exames, eu acho que, de uma forma geral, fora os básicos, os comuns, esses são realmente específicos aí para a gente conseguir avaliar o metabolismo e indicar condutas, tratamentos, alimentação, exercício, que podem ser melhores no processo de emagrecimento. E eu acredito que tenha também essa relação, né, doutora? Às vezes o paciente tem os exames muito legais, muito ok, tudo certo, mas ele não está bem. Então, a gente precisa também olhar para o que o paciente está relatando e para aquilo que você está vendo nos exames. Não é só porque o exame não está legal e que a gente simplesmente, tá tudo bem, não precisa fazer nada. Não, mas a gente tem algo que precisa ser trabalhado nesse paciente. Então, acho que é bacana que o exame ele vem para complementar, mas ele também não trabalha sozinho. Se a pessoa não está bem e os exames estão normais, eu costumo dizer que os exames ainda estão normais. Uma hora eles vão alterar. Então, na verdade, a gente já perdeu tempo. Como eu falei, a gente sempre começa pela anamnese, pela história, pela conversa com o paciente. É o mais importante. Ele que vai guiar, inclusive, como eu interpreto o exame. Então, não adianta falar, Gabi, olha meus exames. Não sei, eu não sei como que é aquele paciente. Eu não sei qual a rotina dele. Eu não sei o que devo esperar ou não dos exames dele para conseguir avaliar, né? Então, com certeza, é possível, sim, a pessoa não estar bem, estar, às vezes, com ganho de peso, com sobrepeso, até com obesidade, com exames normais. Os exames ainda estão normais, nosso corpo vai tentando equilibrar, mas a gente não precisa esperar eles se alterarem. Aí é o nosso olhar sobre saúde, não esperar a doença acontecer, eu poder dar um diagnóstico de doença, para daí poder orientar mudanças, né, tratamentos específicos para que ela não evolua com uma doença de fato. Perfeito, perfeito, isso é muito bom. E você pode falar para a gente também qual seria uma rotina saudável, né, para esse processo de emagrecimento acontecer de forma mais adequada? A gente, como falou, tudo pode ser pormenorizado, né, personalizado para cada pessoa, para que a gente possa realmente ter um melhor resultado, mas existem algumas condutas, sim, que eu acho que podem funcionar na maioria dos casos. Eu gosto sempre de incentivar as pessoas, em geral, a terem de 3 a 4 refeições ao dia, tá? Eu acho que essa divisão de refeição funciona bem para a maioria das pessoas, ao invés de comer só 1 ou 2 vezes, né? E nem de 3 em 3 horas, não precisa ter 6 refeições ao dia. Então, eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem de 3 a 4 refeições ao dia. Lembrando que é muito importante que em todas essas refeições a gente tenha uma proteína. Eu acho que essa é uma falha muito frequente, se não a mais frequente que a gente encontra em consultório. As pessoas não atingirem a necessidade proteica, de qualidade de proteína, principalmente nas refeições menores, como o café da manhã, o lanche da tarde, né? Então, essa é uma observação importante, que pode ser uma rotina muito saudável, porque a ingestão adequada de proteína ajuda que o emagrecimento
preserve a massa muscular, né? A gente consiga manter o músculo e tender a perder mais gordura. A proteína aumenta a saciedade, então tem maior chance da pessoa conseguir manter uma dieta mais baixa em caloria, de menor volume, se ela ingere uma quantidade de proteína adequada. Fora que proteína é matéria-prima para vários hormônios, né? Então, muitas vezes a gente vê deficiências hormonais devido à má nutrição. Então, isso já é um ponto importante também. Outra rotina que, às vezes, as pessoas acham que fazem direito, acham que tá ótimo, não dá atenção, é o sono. Nossa. É a qualidade de sono. Esse é o campeão. Nós vivemos numa sociedade que privilegia muito, né, o trabalho excessivo, estar ligado, estar conectado, o dar conta, né, de tudo, exatamente. E nós perdemos, sim, como sociedade, a nossa qualidade de sono, né? Aquele sono que vem realmente no início, né? No anoitecer, então dormir cedo, acordar cedo, assim que o sol nasce, né? Com um sono de boa qualidade. A gente tem hoje muitas interrupções, a gente já chega mais tarde em casa, sim, tem luz, tem energia, tem televisão, tem celular. Chega então, agitado, né? Agitado, do trabalho. Exatamente. Então a gente acaba não tendo uma boa qualidade de sono. E eu falo que é durante a noite que a gente emagrece. Eu até brinquei esses dias, falei, é só dormir, gente, vamos dormir que tá tudo certo, mas não é assim, né, não é isso, mas o sono faz sim total O sono é que regula tudo, né, é ali que o corpo vai fazer a conta do dia e entender os estímulos que nós demos durante o dia e vai adequar isso, é ali que ele vai induzir a formação de massa muscular, a perda de gordura, é ali que o corpo vai ter a organização das vias hormonais. Então hoje a gente já sabe que uma noite de sono mal dormida pode aumentar em até 400 calorias o nosso apetite no outro dia. Você imagina isso de forma recorrente ao longo de anos, né? Então, essa é uma rotina saudável que frequentemente as pessoas também não têm a melhor qualidade de sono. E isso influencia muito, tanto no apetite, no que a pessoa quer comer. Às vezes a pessoa não come grandes quantidades, mas ela busca coisas mais calóricas, mais prazerosas. E também altera o metabolismo, né? Também pode baixar a nossa produção de energia, um sono inadequado. E eu acho que outro ponto... higiene do sono, né? Perfeito. Que é incrível. Assim, eu tenho feito e eu coloquei em prática e realmente funciona. É que assim, às vezes a gente quer um resultado muito imediato. Sim. Não adianta você começar a higiene do sono hoje e amanhã você já está dormindo maravilhosamente bem. Não, é um processo, né? O corpo precisa se readaptar a esse novo processo. Construir um estilo de vida saudável e entender que não é só para emagrecer, mas para manter o peso perdido, precisa realmente existir essa melhora do hábito de forma em geral. Então, essas condutas, a gente não pode pensar que a gente vai fazer por um período só. A gente tem que entender se isso encaixa, né? E como isso pode encaixar na nossa vida como um todo, assim como a atividade física. Muita gente que começa um processo de emagrecimento, entende a importância da atividade física, começa a fazer. Mas às vezes faz não pensando que isso é algo que ela vai precisar manter para sempre, né? Então às vezes já não busca uma atividade física que realmente é prazerosa, que consiga manter na rotina, né? Às vezes começa numa intensidade muito alta, acaba se lesionando muito rápido e aí não consegue dar continuidade. Então esse trio aí, sono, atividade física e alimentação, eu acho que é um tripé importante aí pra gente construir esse processo de emagrecimento. Nossa, perfeito, Gabi. Eu acho que deu para trazer essa clareza, né, do que a gente precisa buscar aí para esse processo de emagrecimento não só acontecer, mas ser permanente, com certeza, né? Porque como você disse, não adianta a gente fazer esse processo agora e perder tudo lá na frente. Eu sempre falo dentro do consultório e continuo batendo na mesma tecla. Dieta não é para hoje, é para a vida, né? Então, por isso que tem que ser algo adaptado à sua rotina. E atividade física, a mesma coisa. Então, tudo que você fizer ali nesse processo precisa ser coisas que vão se manter pela vida toda. É isso que vai fazer total diferença. Obrigada, foi incrível, adorei, acho que ficou bem claro, você tem uma forma de explicar muito clara as coisas e eu acho que isso ajuda bastante. E eu espero te ver mais vezes por aqui, para a gente falar de outros assuntos, ganho de massa, atividade física, toda essa relação que existe. E a gente só está trazendo mais conteúdo aí para melhorar cada dia mais o conhecimento, que é isso que faz com que a gente possa crescer. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Encaminhe para aquela pessoa que você sabe que precisa conhecer um pouquinho mais sobre nutrição e fique por aqui todas as quintas-feiras, às 17h45, estamos aqui trazendo novidades para vocês. Até mais!